Vamos lá, galerinha. Boa noite. Estamos aí de volta. E hoje nós vamos entrar no campo da sintaxe. Deixa eu ver o cronograma que vocês precisam. É isso aí. Hoje nós vamos ver a parte da linguagem, começar a ver a parte da linguagem que trata da possibilidade de associação que a gente tem nas nossas construções linguísticas. Desde a primeira aula eu venho falando com vocês que o nosso intuito aqui é entender que tudo que a gente fala é saber, que tudo que a gente fala precisa ser entendido. Então, a gente tem uma comunicação muito fluida. A gente não depende só de um tipo de falar. A gente não fala só de uma forma rebuscada, de uma maneira mais despojada o tempo inteiro. A gente consegue passear por essas nuances e fazer com que tudo que a gente fala seja entendido de maneira mais prática. Por isso que é muito comum, às vezes, a gente ouvir alguma pessoa falando uma coisa e a gente fala para ela, tá, agora traduz para mim. E a pessoa tem que explicar de novo. Por que a gente está trabalhando isso na nossa disciplina de língua portuguesa? Porque vocês, como profissionais da área da saúde, vão ter que saber lidar com pessoas que têm dialetos diferentes, que têm conhecimentos diferentes. Então, vocês, obviamente, não vão utilizar só os termos técnicos ou os termos da área de saúde com o pessoal. Vocês vão ter que traduzir para eles. Da mesma forma como aqui eu traduzo para vocês a língua portuguesa, vocês terão que traduzir tudo que vocês vão aprender e vão ver ao longo da caminhada de vocês na carreira da saúde para passar para o pessoal. Então, hoje a gente vai tratar de dois aspectos muito comuns, muito importantes da nossa língua. São aspectos muito fáceis, mas que, na grande maioria das vezes, a gente não entende ou falta alguma informaçãozinha ali, um pouquinho de conhecimento para ficar mais claro. Deixa eu abrir aqui para vocês. Hoje a gente vai falar sobre denotação e conotação. São dois termos da área da sintaxe que falam basicamente sobre como a nossa comunicação ela pode ser entendida. Observem essa imagem. Eu tenho aí um coração, um desenho representando o órgão, né, o coração em si, e nós temos o coração gestual. Qual a diferença entre um e outro? Um é totalmente literal, fala do coração mesmo, o coração órgão, e o outro é mais um gesto que a gente faz com pessoas que a gente tem afinidade, em momentos que a gente quer mostrar para alguém que a gente gosta daquela pessoa, num show, quando a gente gosta daquele artista, a gente faz coração para ele entender que a gente gosta dele. Por que eu coloquei essas duas imagens aqui para vocês? Porque a partir dessas imagens fica muito claro o sentido de denotação e o sentido de conotação. Denotação é quando a gente usa o sentido dicionarizado da palavra, quando a gente tem aquela mensagem de uma forma mais literal e objetiva. Então, o sentido literal do coração é o órgão. Então, no sentido dicionarizado, a gente tem o coração-órgão. O conotação vem basicamente do contexto. Então, na conotação, a gente tem uma linguagem mais subjetiva, uma linguagem mais criativa. Vamos trinchar mais um pouquinho para ficar mais fácil. Na denotação, a gente tem aquele uso de palavras com sentido totalmente literal, aquele sentido próprio, sentido real. Então, não depende do contexto ou do termo onde aquela palavra ou aquela expressão está inserida. Porque na denotação a gente trabalha o sentido puro, a gente não dá margem para nenhuma interpretação. Onde que a gente vê muito sentido denotativo? Gênero jornalístico, material didático, material científico, manual. Por quê? Porque são documentos, são aspectos da linguagem vistos de uma maneira mais pura. Então, o que a gente tem no material didático?
aquele conteúdo puro ali. A gente não tem uma interpretação geral dele, a gente tem ele destrinchado ali para a gente entender. Está no sentido literal. O que a gente tem em alguns manuais? Falando sobre um manual de instrução, por exemplo. Ele não fala, não indica como uma cadeira pode ser feita. Não dá o sentido figurado. Ele tem, literalmente, o desenho da cadeira e as instruções para montar aquela cadeira. Por quê? É o sentido puro, não tem margem nenhuma de interpretação ali. A gente não depende do contexto para entender o que está escrito. Então, como exemplo que a gente tem aí, são algumas frases. Clarice Lispector nasceu na Ucrânia em 1920 e morreu no Brasil em 1977. É escritora, jornalista e autora de diversos romances e contos. Tem alguma coisa para inferir alguma informação, para inferir algum sentido? Não, o texto está claro e objetivo. Segunda frase, cientistas de todo o planeta seguem pesquisando a cura para a doença que se tornou uma epidemia. Tem alguma frase, alguma coisa que me dá um sentido que não seja um sentido literal? Não. Está falando que os cientistas continuam estudando para buscar cura para uma doença que virou uma epidemia. Não dá margem para nenhuma interpretação de fora. Por quê? Porque a frase em si tem o sentido completo, na forma como ela está escrita. Diferente da conotação, porque a conotação é aquela linguagem caracterizada pelo sentido figurado. Então, foge do sentido literal, do sentido do dicionário. Então, se foge do sentido literal, do sentido do dicionário, a gente tem múltiplas interpretações. Então, pode-se transmitir diversos tipos de mensagem ao mesmo tempo ou diferentes mensagens ao mesmo tempo. Por quê? Porque depende da compreensão de quem está acessando aquele conteúdo. Por isso que a gente fala que a linguagem conotativa é a linguagem do sentido contextual. Esse é o tipo de linguagem que a gente utiliza quando a gente está passando uma mensagem subjetiva, uma mensagem enfática. Então, onde que a gente costuma ver linguagem conotativa? Em músicas, em expressões poéticas ou líricas. Por quê? Porque são construções que buscam estimular o interlocutor, buscam estimular quem está acessando aquele conteúdo. Então, o que é muito comum a gente ver na linguagem conotativa? Figuras de linguagem, principalmente metáfora e metonímia. É muito fácil a gente achar a linguagem conotativa também, material publicitário, obra literária e artísticas, discursos que busquem justamente isso, estabelecer um vínculo emocional ou de grande apelo entre os interlocutores. Por quê? Porque o sentido está baseado num contexto, precisa ser do contexto para fazer com que aquela palavra, aquela expressão específica faça um sentido diferente. Observem as frases. Muitos casos novos da doença saltavam aos olhos dos pesquisadores. As doenças literalmente pulavam dos olhos dos pesquisadores, saíam dos olhos dos pesquisadores? Não. Então, nesse caso, eu tenho uma linguagem conotativa. Eu estou falando que a doença alarmava os pesquisadores. Observem como, se eu for destrinchar a frase para trazê-la para o sentido denotativo, eu mudo basicamente a palavra saltavam. Por quê? Porque o saltar dá essa ideia de figuras de linguagem. A gente não está falando sobre algo que literalmente sai dos olhos dos pesquisadores. Ele ficou todo derretido com as declarações dela. Ele literalmente derreteu? Não. Ele gostou, ele se sentiu afeiçoado com essas declarações. Tem pavor de avião, morre de medo quando vamos ao aeroporto. A pessoa literalmente morre quando chega no aeroporto? Não. Por quê? Porque está falando que a pessoa tem muito medo do avião. Então, quando ela chega no aeroporto, ela fica com mais medo ainda. Que saudades, não nos falamos há 1000 anos. Literalmente faz 1000 anos que as pessoas não se falam? Não. Então, todas essas frases que a gente tem aí, a gente está utilizando a linguagem conotativa. A gente precisa entender o contexto para entender aquelas palavras e fragmentos. E a última frase, se a gente espremer esse jornal, sai sangue. Se a gente literalmente espremer o jornal, vai sair sangue? Não.
O que essa frase quer dizer? Tem muita tragédia, fala sobre muitas coisas ruins, coisas brutais nesse jornal. Por isso que a gente fala que se espremer sai sangue, porque é só isso que tem ali. Na linguagem literal não faz sentido, mas na linguagem contextual faz. Porque naquele contexto, num determinado contexto, essas frases fazem sentido. Outra maneira bem fácil que a gente tem de trabalhar a linguagem conotativa, é com esse fragmento do poema de Camões, que é muito comum, todo mundo já viu ele em alguma prova ou algum lugar por aí, que é o poema Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver. Eu vou ler o poema para vocês e depois a gente vai analisar ele juntinho, tá? Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento e descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer, mas bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que se ganha se perder. É querer estar presa por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizades se tão contrário a si ao mesmo amor? Observem a primeira frase. Amor é fogo que arde sem se ver. O amor literalmente é um fogo que queima, chamas que queimam o nosso corpo? Não. O amor é aquilo que aquece, que faz com que nós ficamos com calor, que o corpo responda de maneiras diferentes e faz com que a gente se sinta mais aquecido. É ferida que dói e não se sente. Quando a gente tem uma ferida, a gente sente. Por quê? Porque essa ferida dói. Então, se a ferida dói, tem como a gente não sentir? Não. Linguagem contextual, uma linguagem metafórica. Está falando sobre algo fugindo da sua realidade. É um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente. Quando a gente está feliz, a gente está feliz, a gente não se contém. Observem como alguns fragmentos desse texto nos mostram que, num contexto, aquelas palavras e expressões fazem sentido. Mas se a gente tira desse contexto e passa para o sentido literal, elas perdem o sentido. Igual nesses quadrinhos aqui. A gente tem o Agar e um amigo dele conversando. Qual é o sentido da vida? Por que eu tô aqui? O amigo dele pensa um pouquinho e responde. Você tá aqui porque o dono do bar deixa você pendurar a conta até o final do mês? Nesse quadrinho aí, nós temos as duas linguagens. No primeiro quadrinho, a gente tem o sentido denotativo, que o Agar quer saber o que ele está fazendo ali. Ele está se questionando. O que ele está ali? Qual que é o sentido da vida? Toda essa frase está no sentido literal. Ele está buscando isso. E a resposta dele no último quadrinho é no sentido contextual. O amigo dele não percebe que ele está falando sobre algo literal, sobre ele realmente estar ali por alguma coisa, buscando alguma coisa. E ele responde, você está aqui porque o dono do bar deixa você pendurar a conta até o final do mês. Esse pendurar a conta é que o dono do bar deixa que ele pague no final do mês tudo que ele está consumindo. Então, nesse caso, pendurar a conta não é literalmente pegar a conta e pendurar no varal, pendurar em algum lugar. É deixar com que ele pague depois. Então, no primeiro quadrinho, nós temos linguagem denotativa, sentido literal, e no último a gente tem linguagem conotativa, linguagem contextual. Mesma coisa dessa outra imagem. De um lado, a gente tem uma moça olhando no espelho, apertando o culote, essas gordurinhas que mulher tem. Todo mundo tem, né? Mas que a mulher implica no ladinho da cintura, falando, eu odeio esses pneus. Do outro lado, a gente tem um mosquitinho aí, provavelmente uma dengue, vendo um pneu cheio de água, falando, eu adoro esses pneus. Observem como a palavra pneu muda o sentido em ambos os lados da imagem. O pneu da moça é o pneu contextual. Nesse contexto, observando essa imagem, a gente sabe que esse pneu que ela odeia é o culote. Do lado da mocinha, a gente entende que é uma linguagem literal. Ele realmente gosta desse pneu com água parada.
Então, em um lado eu tenho linguagem conotativa, do outro lado eu tenho linguagem denotativa. Igual essa imagem também do Chico Bento. Ele está conversando e o amigo dele fala: meu pai tem 800 cabeças de gado. O seu? E o Chico responde: o meu pai só tem um boi, mas ele está inteirinho. No primeiro fragmento, no primeiro quadrinho aqui, a gente tem o amigo utilizando a linguagem denotativa, porque ele está falando sobre cabeça de gado, quantos gados ele tem. No segundo quadrinho, a gente tem a linguagem, na primeira a gente tem denotativa, no segundo a gente tem a linguagem conotativa, porque o Chico não entende que 800 cabeças de gado quer dizer que são 800 bois inteiros, mas que quando a gente vai contar, a gente chama de cabeça de gado, e fala que o pai dele tem um boi inteiro. Porque naquele contexto, como ele não tem conhecimento do que o amigo está falando, ele imagina que o pai do amigo literalmente só tem as cabeças, e não é isso. Num contexto, o segundo quadrinho tem a linguagem conotativa, porque ele fala sobre o boi estar inteirinho, mas na realidade os bois, as cabeças de gado que o pai do amigo também tem, também são bois inteiros. Mas como ele não sabe e não entende essa linguagem de 800 cabeças, se referir a 800 bois inteiros, ele responde o amigo assim, porque neste contexto, essa resposta dele faz sentido. Diferente do primeiro quadrinho. No primeiro quadrinho, o amigo achou que ele também sabia que 800 cabeças de gado são 800 bois. Mas, no segundo quadrinho, a gente percebe que o amigo não tem o que responder e faz até uma cara meio indiferente. Por quê? Porque a resposta do Chico fugiu daquilo que ele estava perguntando no primeiro quadrinho. Então, de um lado a gente tem linguagem denotativa, do outro lado a gente tem linguagem conotativa. Hoje, a nossa aula foi basicamente para tratar sobre esses tipos de linguagem que a gente tem na nossa função da sintaxe. Por quê? Porque a gente está procurando entender como que a gente pode falar e se reportar de uma maneira muito mais prática com as outras pessoas que vão se aproximar da gente no nosso campo de trabalho. Então, hoje nós falamos sobre esses dois tipos de linguagem. Um que parte do pressuposto dicionarizado, pressuposto literal, e o outro que parte do pressuposto contextual. Daqui a 2 semanas, se eu não me engano, deixa eu olhar aqui. A gente vai fazer uma atividade. Eu estou no 44, vocês. Hoje é dia 23. Na próxima aula, eu vou liberar para vocês uma atividade. E, valendo nota, essa atividade será feita em grupo. E, mesmo esquema da primeira, 5 questões, valendo 10 pontos, a mesma coisa. O que muda? Nessa atividade, eu vou colocar 2 quadrinhos. Eu vou pedir para que vocês me expliquem qual o tipo de linguagem que a gente tem ali. Por que eu estou lembrando isso vocês agora? Na próxima semana, a gente vai falar sobre os elementos da função sintática. O que é a função sintática? O encadeamento da frase. Na morfologia, a gente falou sobre a frase e cada partezinha. E agora a gente vai trabalhar a frase completa, a frase inteira. A gente está aprendendo denotação e conotação antes, para que fique claro para vocês como que a sintaxe funciona ao pé da letra sozinha ali. Qual o sentido, como é que a gente acha sujeito, predicado, verbo, seus complementos. A função da sintaxe ela vem antes para explicar para vocês como a nossa linguagem ela pode ser trabalhada de diferentes maneiras. Por quê? Porque nós temos uma linguagem muito fluida, uma linguagem que caminha muito dependendo de tudo aquilo que a gente quer falar. Então, para que a nossa linguagem seja uma linguagem efetiva, uma linguagem que faça sentido, uma linguagem completa, que na sua completude ela passa a informação completa que ela precisa passar e que ela quer passar, a gente precisa trabalhar essas duas nuances. Então, na atividade, acho que são 3 questões, se eu não me engano, sobre linguagem denotativa e conotativa. Os únicos tipos de linguagem que a gente vai ver aqui na nossa aula
são esses dois tipos de linguagem, porque às vezes a gente pode confundir com algum outro campo da linguagem e da língua portuguesa. Serão 3 atividades, 2 serão 2 quadrinhos, e vocês vão ter que analisar para mim e me dizer o que vocês acham, qual o tipo de linguagem que está naquele quadrinho, por que ele naquele quadrinho é uma linguagem denotativa, o que nos mostra como linguagem denotativa, por que aquele quadrinho trabalha em linguagem denotativa e quais os fragmentos daquele quadrinho que nos mostram os aspectos da linguagem conotativa, daquele sentido no contexto. Então, vai ser uma atividade super tranquila, muito fácil de fazer. Arrisco dizer que é até mais tranquila que a primeira atividade. Só que, como na primeira atividade, muita gente literalmente copiou e colou da apostila, principalmente nessas questões de justificar, justamente nessas questões eu vou pedir para que vocês justifiquem, porque eu preciso entender se vocês estão entendendo tudo que a gente está vendo aqui. Não precisa escrever nada muito elaborado, não precisa ter nada de outro mundo, mas eu preciso saber como vocês entendem, principalmente esse campo de denotativo e conotativo. Uma forma que eu tenho de decorar denotação e conotação é ligar o denotativo ao dicionário, sentido literal, sentido puro, e conotativo ao contexto. Então, fica muito mais fácil da gente decorar quando a gente tem esse gatilho. Tudo que é denotativo é tudo aquilo que eu consigo trabalhar de uma maneira literal. Não tem nada ali me inferindo e fazendo com que ele tenha um sentido metafórico ou metonímico. Não. Tudo aquilo é o sentido puro. Igual a imagem do coração que a gente viu lá no primeiro quadrinho, lembra? No primeiro slide, eu tenho o coração órgão, coração no sentido puro e literal, e tenho o coração gestual, que é contextual. Ele depende de um contexto para fazer um sentido. Galerinha, eu acho que por hoje é isso. Só tinha isso para passar para vocês hoje. E a gente se vê na próxima sexta. Tá bom, meninas? Ai, meu Deus, acho que não tem nenhum menino que dá. Tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Alguém? Então, beleza, galerinha. Eu vou liberar vocês. Boa sexta para vocês. Bom descanso. A gente se vê na sexta que vem. Tá bom? Qualquer Tá coisa. ok, boa noite. Boa noite. Qualquer coisa, vocês me mandam mensagem lá no WhatsApp que eu respondo vocês. Beijo, beijo. Até sexta que vem.